Kybalion é um conjunto de máximas herméticas, que recebe esse nome por ter sido originado por Hermes Trismegistus, que ninguém sabe ao certo quando viveu, se há 2000 anos antes de Cristo ou mais, e ainda se foi uma pessoa ou uma entidade de algum outro plano, ou ainda aos que digam que pode ser uma egrégora de uma superconsciência. Hermes Trismegistus dizia que havia leis que regem o universo que estão por trás das aparências superficiais que recobrem algumas verdades. E aqueles que estudam essas leis podem integrá-las e compreendê-las melhor, para assim passar a se harmonizar com a vida, com o mundo exterior e o seu mundo interior, alcançando a abundância divina, pois passaria a compreender melhor a condição humana. Aqui eu coloco as 7 leis universais por Hermes Trismegistus, e foi escrita através do Kybalion. Em todas as leis praticamos a atração na prática, pois é sabido que aquilo onde concentramos a nossa atenção e colocamos intenção, passamos a sentir emoção, e a próxima etapa é a manifestação na nossa realidade, é a manifestação física. E antes de seguirmos para o vídeo, já se inscreve no canal, curta e ao final compartilhe com mais pessoas. Assim você contribui com o crescimento e expansão por mais conscientização espiritual aplicada na prática. Se você não sabe onde está e nem onde quer chegar, não irá se deslocar. Essa é uma das máximas que interiorizamos ao praticar as leis que regem o universo. Para atingir nossos objetivos e evoluirmos como seres em uma jornada de crescimento, é fundamental obtermos clareza. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios, masculino e feminino, yin e yang. O gênero se manifesta em todos os planos. Esse é o trecho de abertura do capítulo no livro O Kybalion. Para melhor compreendermos, precisamos pensar como hermetistas. Para eles, tudo tem vida e tudo está sempre em evolução. Os planetas, as galáxias, os minerais, os vegetais, tudo está em constante evolução. Tudo tem um certo grau de consciência que lhe corresponde. Para entendermos melhor esse ponto, vamos voltar ao princípio do mentalismo, que é a lei 1 do universo, onde diz que o princípio de tudo é mental. Em unidade, antes da manifestação física, o universo é uno. Para que ocorra a manifestação física, é necessário aplicarmos o entendimento do princípio da polaridade. O universo físico e manifestado deixa de ser unificado e passa a ser dual. O princípio da polaridade mostra os opostos, mostra a dualidade. Nesse mundo onde vivemos, enxergamos e temos tudo através da dualidade. Alto e baixo, quente e frio, são exemplos. Em uma jornada evolutiva, tudo voltará a ser uno. Da mesma maneira como no princípio tudo é unificado, nos desenvolvemos através da dualidade, onde o objetivo é a harmonia e então se estabelecer como ser uno. Com essa consciência da dualidade, podemos aplicar na prática a lei da atração. Sabemos que tudo se manifesta em dupla. Todos os polos são opostos que se complementam. Partindo desse princípio, como eu vou integrar na minha realidade um novo tipo de manifestação? Sabendo que eu tenho o princípio ativo e o princípio receptivo, onde o princípio ativo significa força inicial importante para a criação, e o princípio receptivo é onde gera os frutos, onde faz prosperar. Quando na falta de um ou de outro, eu não tenho a criação. Tudo isso se manifesta em todas as coisas,
em tudo que eu olho, em tudo que é físico, inclusive em nós mesmos. Se eu quero criar algo novo, eu posso trabalhar isso também com a força inicial, podemos aplicar com o elemento da vontade. Através dessa energia inicial da vontade, que é ativa e energética, eu a aplico em todos os lugares onde eu quero manifestar. Eu aplico uma nova consciência, uma nova dinâmica para a criação, me liberando também de todos os padrões que me amarram no passado, com traumas e dramas vividos. A partir do novo, a partir dessa nova energia, eu passo a aplicá-la em todas as coisas onde eu quero manifestar uma nova realidade também. No capítulo do livro Kybalion, o princípio de gênero é muito bem escrito, dizendo para não confundir princípio masculino com gênero homem e princípio feminino com gênero mulher. Isso nada tem a ver, é equivocado. Como uma alusão que se faz para mostrar a nós como é feito essa lei da criação, porém nos dias atuais isso também é um grande motivo para equívoco. É muito confundido com gênero, é popularmente mal utilizado e nada tem a ver com a biologia do ser humano, sexo. Muito pelo contrário, são dois princípios que se complementam e que existem em tudo que é manifestado. Então, aqui para melhor explicar, eu vou utilizar como um princípio ativo e princípio receptivo. No Oriente, esse princípio ativo também é chamado de força Yang, que é assertiva, que é energética. E o princípio receptivo, que é a força que acolhe, é conhecido como energia Yin. Acolhe, recebe, prospera, gera frutos. Tendo isso em mente, eu posso aplicar esse princípio em tudo na minha vida, inclusive para manifestar o novo. O que eu quero, o que eu desejo. Quando eu obtenho a clareza mental, eu consigo também aplicar esse princípio de gênero mental, que eu vou deixar para falar no próximo capítulo e no próximo vídeo, que vocês podem acompanhar na sequência aqui dessa playlist. Para hoje, é importante entender exatamente como se manifesta cada um desses princípios. A geração ou a criação baseia-se no princípio de gênero e ele é constituído por dois. Nessa parte mais explicativa e teórica, nós temos os elétrons, a eletrosfera, que é receptiva, feminina, polaridade negativa, energia yin, sombra e escuridão. E temos o núcleo, que é a parte que fecunda, é a energia yang, é o masculino, a polaridade positiva, o claro e a luz. A junção do núcleo e elétron se dá o nascimento de um átomo. E como funciona isso? O núcleo atrai para si os elétrons, o núcleo fecunda e o elétron desenvolve todo o trabalho e início a geração, ou a criação de tudo o que é manifestado. A dualidade é necessária para gerar o novo. É essa a ideia. É como o pai, a mãe e, por fim, o filho. Em tudo na natureza encontramos os dois princípios. O princípio ativo, que é a energia yang, é masculino. E o princípio receptivo, que é a energia yin e feminino. A união desses dois elementos para a criação de um terceiro é o que se faz necessário. O princípio feminino, ou os elétrons, é o que movimenta, cria e gera tudo. O princípio masculino, o núcleo, inicia a força da criação, executa o movimento, é primordial. O núcleo ou energia inicial coloca em atividade o processo criativo e o elétron ou a energia geradora cria sozinho, a partir daí em todos os planos. Um não age sem o outro.
Em essência, todos nós e tudo que é manifestado é uma coisa só. No palco da vida, representamos papéis, personagens. E compreender o princípio de gênero é atentar para que não há melhor ou pior, não há uma energia maior ou uma energia melhor, pois adquirir consciência significa que estamos todos em uma jornada evolutiva em prol de harmonizar as forças duais de maneira não egoísta e que esteja em conexão com a melhoria do todo. Para entender melhor, vamos pensar na figura geométrica de um triângulo. Ele é composto por duas partes que formam uma base, em igual tamanho, mas em direção opostas. E a terceira parte, que é uma ponta mais elevada, que une as duas partes que formam a base. É como se tudo e todos que estão manifestados no universo físico estivessem em uma jornada evolutiva a fim de transcender essa dualidade, com o propósito de equilibrar as forças internas e externas em prol da harmonização e de mais equilíbrio. Enquanto estamos em subida, a jornada evolui em crescimento. Mas se descemos, se nos mantemos estáticos, não há evolução. Permanecemos em uma briga constante em provar qual é a energia melhor ou que a outra, quando na realidade isso não existe, porque tudo é de igual importância. O objetivo é a transcendência. Há sempre um ponto de luz na escuridão e há sempre um ponto de escuridão na luz. Há um conhecimento na alquimia medieval onde as fases do desenvolvimento do ser humano são compreendidas da seguinte maneira: a fase nigredo, que é o princípio de tudo, e em analogia a gente pode observar a evolução da nossa própria psique. Nigredo significa a obra em negro, onde tudo está no escuro, no caos, onde tudo é uma coisa só. A partir do momento que a gente passa a estudar, a se conscientizar, a obter mais clareza sobre o nosso mundo interior e como projetamos isso em um mundo exterior, evoluímos e passamos para a fase que se chama albedo. Clareamos. Essa significa a obra em branco, onde agora podemos, com mais consciência, escrever uma nova história para nós mesmos, em cooperação com toda a nossa humanidade. E por fim, quando ainda transcendemos tudo mais e já passamos a manifestar, é como se fosse uma massa de modelar, e aí a gente tem a fase rubedo, que é a obra em vermelho, onde tudo é criado a partir dessa nova consciência. No meio do caminho entre uma fase e outra, há conhecida também o que é chamado por citrinitas, que é a maturidade do desenvolvimento. Quando amadurecemos nossos pensamentos, podemos perceber que dentro de nós há sementes de tudo que observamos fora. Então, entre essas fases, nigredo, albedo, rubedo, há um desenvolvimento da consciência. Dentro desse desenvolvimento de consciência, você consegue perceber que não há nada fora. Tudo está dentro no seu mundo e universo interior, porque há pequenas sementes desse universo manifestado em todos nós. Dentro de nós existe uma manifestação de tudo que vemos fora. Tudo que vemos fora é uma projeção das sementes que existem em nós. Enquanto eu mesma estiver trabalhando com os meus traumas e dramas, à medida que aparecem outras pessoas que estão fora de mim, com os mesmos traumas e dramas que eu estou trabalhando para transcender, eu ainda não consigo ter compaixão. Muitas vezes, e por um exemplo que aqui eu vou dizer aleatório, se eu estiver trabalhando um tema relacionado à minha dor em relação ao amor, à não correspondência, a sentimentos de rejeição, e se aparece na minha frente uma pessoa com o mesmo sentimento, eu muito provavelmente não vou conseguir transcender isso. Muito pelo contrário. Muitas vezes eu vou sentir raiva,
eu vou querer manter distância dessa pessoa, porque eu mesma ainda não transcendi, não elaborei isso dentro de mim. Uma fase de amadurecimento, enquanto eu vou buscando clareza, enquanto eu vou me trabalhando espiritualmente, quando eu transcendo a isso, eu olho para o outro, consigo sentir compaixão. Isso já não é mais uma dor em mim. Eu tenho essa semente dessa rejeição dentro de mim, mas porque eu superei, eu consigo entender a dor do outro e compartilhar o melhor de mim, para que o outro evolua também. No vídeo que complementa o gênero, que é o vídeo seguinte a esse, o gênero mental, a gente vai passar a perceber como recebemos sementes de consciência de outras pessoas e de outras referências que estão fora de nós. E como isso nos desconecta da nossa essência, da nossa alma, e nos coloca mais em contato com os desejos do ego. E isso causa uma frustração intensa. E aquele sentimento de nunca está bom ou nunca sou suficientemente bom ou boa para alcançar alguma coisa, para manifestar alguma coisa importante na minha vida. Continua aqui nesse canal. Muita atenção para o próximo vídeo, que sem dúvida nenhuma vai complementar e muito esse daqui. Um grande beijo e até o próximo.